Ao aumentar esse indicador, você consegue gerar mais faturamento para o teu negócio com menos esforço. Semanalmente, eu tenho a oportunidade de conversar com dezenas de empreendedores que atuam nesse mercado da manutenção. E uma dúvida muito comum é como que eu aumento as minhas vendas? Como que eu vendo mais para clientes do marido de aluguel? E nesse vídeo de hoje eu vou trazer para você 3 estratégias que funcionam muito bem aqui na Renova Express e que são diferenciais competitivos muito fortes para o nosso negócio, que a partir de agora você vai poder colocar em prática aí na tua região e também colher resultados fruto dessas estratégias. Então não deixa de pegar um papel e caneta e tomar nota de todos esses pontos que eu vou trazer para você, para que ao final desse vídeo você já tenha a oportunidade de colocar em prática e ao longo das próximas semanas e dos próximos meses também ter bastante resultado. A primeira estratégia é aumentar a tua base de clientes. Aqui você vai precisar usar aquela máxima de mercado que fala o seguinte: quem não é visto não é lembrado. Então você precisa chamar a atenção do teu cliente. E aqui existem diversas formas de fazer isso. Uma das formas é investir em marketing digital. Ah, não, mas eu não tenho uma boa verba, um bom investimento para fazer. Eu ainda não tenho tanto dinheiro, eu comecei agora. Não tem problema. O importante aqui é consistência. Então, analisa dentro da tua realidade atual quanto você pode separar de investimento para os próximos 3, 6 meses. Um valor que você consiga manter por este período. Porque tendo frequência, tendo consistência, você vai começar a colher os frutos das tuas campanhas. E à medida que esses resultados aparecem, você começa a reinvestir no teu negócio, ou seja, aumentar aquele investimento. Não tem problema se você consegue investir R$100, R$150 no mês, R$300 no mês, desde que você consiga fazer esse investimento com consistência, ou seja, pelos próximos 3 ou 6 meses, pelo menos. É a partir daqui que você vai começar a sentir um aumento na procura de clientes querendo contratar o teu negócio para poder solucionar um problema que ele tem. Então isso daqui já vai aumentar o teu resultado financeiro. Mas antes de te passar a segunda dica, deixa eu interromper esse vídeo aqui para te passar uma informação muito importante. Entre os dias 5 e 8 de junho vai acontecer a Semana da Manutenção. Serão 4 lives gratuitas, onde nós falaremos de captação de cliente e a formação do preço de venda dos teus serviços de manutenção. Serão aulas ao vivo e gratuitas aqui no nosso YouTube e não vai ficar gravado. Então, se eu fosse você, eu já colocava agora aí na sua agenda e não perderia por nada esses encontros. O segundo ponto, eu tenho até um vídeo falando aqui sobre isso, que é o ticket médio. Vai ficar disponível aqui para, se você ainda não assistiu, assistir. O ticket médio, ele é uma métrica muito poderosa do teu negócio e que, ao aumentar esse indicador, você consegue gerar mais faturamento para o teu negócio com menos esforço. Então, por exemplo, se em média um cliente consome no teu negócio R$120, ele passa a consumir 150, 180, R$200, você com aquela mesma base de clientes, com aquela mesma quantidade de clientes que já consumia com você, você consegue até dobrar ou triplicar o teu faturamento. Tá? Então, a estratégia de analisar constantemente e tomar ações para aumentar o teu ticket médio também vai aumentar os teus resultados, vai fazer com que o teu cliente consuma mais. Até porque para aumentar o teu ticket médio, ou você vai subir o preço do teu serviço, o que talvez não seja tão interessante frente à concorrência que você tem na região, ou você vai fazer com que aquele teu cliente aumente o consumo, ou seja, ele compre mais serviços de você. Então, se ele contrataria, por exemplo, talvez só um desentupimento ou a troca de um chuveiro, por que não oferecer serviços complementares? Por que não oferecer para ele, se ele contratou a troca de um chuveiro, né,
a higienização de um ar-condicionado. Óbvio, caso você tenha esse serviço no teu portfólio, mas observa dentro do teu portfólio quais são os serviços que complementam com aquilo que o teu cliente está contratando. E a terceira estratégia é aumentar a frequência de compra do teu cliente. Aqui, você precisa já ter um nível de gestão da tua base de clientes um pouco mais aprofundado. Você precisa, em primeiro lugar, ter o cadastro desse cliente e registrar todas as vezes em que esse cliente consumiu de você. A partir daí, você consegue enxergar, em média, quantas vezes um cliente contrata os teus serviços ao longo de um período. Por exemplo, aqui na Renova Express, a gente já sabe que um cliente, em média, ele contrata os nossos serviços 6 vezes ao ano. Então, dentro dessa lógica, entendendo esse histórico de cliente, de compra, nós conseguimos criar estratégias para fazer com que esse cliente contrate uma 7ª, uma 8ª, uma 9ª, uma 10ª vez. E com isso, ao longo do tempo, a gente vai aumentando a frequência de compra desse cliente no nosso negócio, que no final se reflete em mais faturamento para você e para o cliente, claro, uma experiência de consumo muito mais agradável quando o assunto é manutenção do imóvel. Então, com essas 3 estratégias, você consegue aumentar o teu faturamento com menos esforço, porém fazendo uma análise muito aprofundada dentro do teu negócio. Então, o primeiro ponto, você precisa fazer propaganda constante, todos os meses investir em propaganda. Em segundo lugar, você precisa analisar, em média, quanto um cliente está consumindo no teu negócio, que é o ticket médio, né? E trabalhar para que esse número sempre seja maior do que do mês anterior. E, por último, não menos importante, aumentar a frequência de compra desse cliente. Então, se você ainda não sabe qual que é a frequência de compra do teu cliente, em primeiro lugar, você precisa começar a registrar quantas vezes aquele mesmo cliente contrata de você dentro de um período. E não precisa ser necessariamente de um ano. Em 6 meses, quantas vezes ele contrata? Se ele contrata uma, por que não contratar 2? E como é que eu faço para contratar 2? Para fazer com que ele contrate 2 vezes? Eu preciso oferecer soluções que ele necessite. Para isso, eu preciso conhecer muito bem quem é o meu cliente e quais são as suas necessidades. Então, se esse vídeo aqui te ajudou, dá um joinha aqui, curte ele e compartilha ele com outro amigo que atua no mercado da manutenção e que também vai precisar bastante dessas dicas. Eu te vejo em um próximo vídeo. Tchau, tchau!